Drogas, um caminho escuro, cheio de ausências. Ausência de Deus, ausência de valores, ausência de sonhos, ausência de vida. A princípio, promessas de alegrias ilusórias, falsas, enganosas. Mas com o tempo só resta exclusão, mentiras, medo, abandono, desesperança, dor, morte. Inicie hoje um caminho de volta à vida. Ainda há esperança para ti. Eis que do alto do céu o Senhor envia o teu sopro. Recomeça, filho meu. Comunidade Verdadeira Alegria, ajudando você a fazer a subida. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Amém? Pega a tua palavra comigo em 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro Coríntios é cartas depois dos evangelhos. Uma passagem muito conhecida, uma passagem que já foi tema para muitas canções, muitos poetas, muitos filmes. Capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13. Irmãos, nessa noite, nós precisamos desvendar os mistérios do amor de Deus nessa noite. Eu acredito que existe uma grande pergunta no coração de todo adicto que quer recuperação. E eu creio que aqueles que estão numa casa voluntária, onde o portão fica aberto, a luta é diária, é aqueles que estão lutando com sangue, suor e lágrimas pela sua recuperação, verdade ou não é? Existe uma pergunta, irmãos, que eu acredito que deve ser a pergunta que deve bater no coração de todos, tanto aqueles que estão em recuperação, como aqueles que saíram lá fora e estão buscando estar em pé. O que devo fazer para ficar limpo? Qual o caminho que eu devo tomar? Quais as atitudes que eu preciso tomar? A programação já está na mente. O corpo já está desintoxicado. Eu preciso então iniciar um caminho de construção deste renascimento, porque não existe recuperação sem recomeçar. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. Evitar situações, pessoas e lugares, evitar me colocar em risco, colocar a minha recuperação em risco, evitar, me colocar, me expor, porque eu posso não conseguir resistir.
E existe uma grande resposta para tudo isso. E a resposta é isso que nós cantamos, o amor de Deus. O amor de Deus é a resposta para isso. Nós vamos pegar aqui 1 Coríntios 13. Acharam aí, irmãos? Essa palavra que já foi cantada, e acho que até os pagãos conhecem essa palavra. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como bronze que ressoa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada valeria. Palavra do Senhor. Convido você a dar uma salva de palmas para essa palavra, bem forte. Irmão, essa palavra ela vem com peso tremendo sobre a nossa vida nessa noite, porque, como eu dizia, nós temos uma pergunta: o que devo fazer? A palavra poderia ter São Paulo incluído: ainda que eu mantenha a minha programação 12 passos 100%, se eu não tivesse amor, de nada valeria. São Paulo poderia incluir assim: ainda que eu frequentasse reuniões de narcóticos segunda, terça, quarta e quinta, e na sexta-feira pastoral da sobriedade, sábado e domingo, a minha religião de escolha, de nada valeria se não tivesse amor. São Paulo poderia ou não poderia ter escrito isso aqui? Ou vocês acham que qualquer teoria vã que seja é maior que o amor? Sendo que o próprio São João vai dizer: Deus é amor. Para vocês verem o peso dessa palavra. Deus é amor. Se Deus é amor, nada, irmãos, nada. Eu queria contar uma história para vocês, porque a vida se faz de exemplos, verdade ou não é? De um cara, de um cidadão que eu conheci e muito tocou no meu coração a história dele. E eu logo, a liturgia de hoje é dia 29, né? Dia 29 de julho de 2014. A liturgia de hoje, a nossa liturgia, fala dessa palavra, 1 João 4, amemo-nos. A liturgia hoje toda fala de amor, e Deus colocava no meu coração enquanto eu trabalhava, que deveria falar de amor para vocês nessa noite. E eu me lembrei desse personagem. Um frei chamado João, ele escolheu o nome de João da Cruz, né? E interessante que eu fui conhecer a vida dele. A sua mãe, o pai dele morreu na guerra, e a sua mãe, muito pobre, não tinha como sustentá-lo, ele ainda de colo. A sua mãe andou 3 dias e 3 noites sem comer com ele no colo, porque ela foi até o tio, o irmão do pai, que era muito rico, para pedir para ele sustentar o menino, para ele não passar fome, enquanto ele ainda era de colo. E quando ela chegou lá, esse homem muito mal falou para ela assim: eu não tenho nada a ver com seu filho, nada a ver com você, também não tinha amizade com meu irmão, você se vira. Bateu a porta na cara dela. Essa mulher, ela tinha condições para se prostituir, ela tinha condições para jogar esse menino no rio, ela tinha condições de jogar na lixeira, porque nós já vimos muitas essas histórias aí nos jornais, né? Verdade ou não é? De mães que fizeram isso no momento desesperador. Ela tinha condição de fazer muita coisa errada, mas ela foi trabalhar numa tecelagem. Isso é uma história real que eu estou contando, viu? Ela foi trabalhar numa tecelagem e ela criou esse menino com muito sacrifício, na pobreza. Mas ela poderia também, uma outra atitude, por isso que eu falo que o exemplo toca o nosso coração. Ela poderia ter ensinado esse menino a ser mal. O seu tio foi mal, nós passamos fome, e tem muita gente rico, e falado para ele de injustiça, e falado que ele precisava mudar o mundo, ele tinha que pegar em espada, ele tinha que ser guerreiro. Não. Essa mulher, ela ensinou para ele o caminho de Deus, o amor de Deus. Ela falou: filho, nós somos pobres, mas o nosso tesouro está no Senhor. E assim, ela levava esse menino desde pequeno na igreja e falava: filho,
Nunca se esqueça do amor de Deus. E esse menino foi crescendo, cara. E como eles eram pobres, só que ele era muito inteligente, então logo um lorde da época, um homem de nobreza, ele quis pegar para ser tutor de João. Então ele pegou João para ensinar, né? Para ensinar os livros, as matérias, que na época não tinha escola, né? Foi em 1560 que isso aconteceu na Espanha. Pegou João e João começou a aprender, começou a desenvolver muito, devorar os livros mesmo. Ele era muito inteligente, muito, e esse rapaz não tinha filhos, né? E ele começou a pegar em João como se fosse o filho dele, né? E João foi crescendo ali, foi ficando doutorado, mas pensa num cara inteligente, culto, crânio. E eu penso assim que mais uma vez veio a provação para esse rapaz. Ele podia ter se ensoberbado e falado, não, a herança do cara vai ficar para mim. Ele já é como se fosse meu pai, ele não tem filho, ele podia ter se acomodado, ele já podia ter falado, a situação aqui está de boa. Mas não, esse rapaz ele tinha uma vida de oração tão assídua, que todo momento dele, que ele não estava nos estudos, que ele não estava no trabalho, ele estava diante de Deus, no sacrário, em oração. E o coração dele ardia. E um dia ele foi falar para esse tutor dele, ele falou assim, eu quero a vida religiosa. E aí o tutor até achou legal, porque na época era muito comum, né, a vida religiosa, né? Hoje em dia o mundo está com a cabeça mais virada, né? Mas na época era muito comum, então esse tutor falou assim, beleza, você pode entrar na vida religiosa, e depois que você for ordenado, aí eu vou colocar você como reitor da faculdade, ó, deu moral para ele. Vou colocar você como reitor da faculdade, e você vai comandar, porque você é muito inteligente e tal, e tal, e tal. Ele falou, não, para. Eu quero adorar o meu Deus. Eu quero ser um contemplativo, eu quero me colocar num lugar, eu quero entrar num lugar, eu quero ficar ali em adoração, eu quero amar, eu quero me consumir por Deus. Aí o cara já falou, não, mas aí é exagero demais. Né? Ele queria entrar para uma fraternidade chamada Carmelitos, né? Que ficava trancada no mosteiro, né? E aí ele falou assim, o tutor dele falou assim, mas eles não fazem nada, só vivem em oração. Você vai fazer o que lá dentro? Ele falou assim, não, é isso que eu quero. E aí ele pegou o chinelinho dele e foi. Chegando lá, ele começou, né? Ele fez aquele caminho, tudo, foi ordenado, vestiu a roupinha lá e começou. E ele andava com um crucifixo debaixo do hábito aqui assim, bem em cima do coração. Ele costurou o crucifixo assim e ele colocava o hábito por cima. E toda vez que o bicho pegava, ele colocava a mão por dentro do hábito. Ninguém sabia o que era, né? E ele começou a buscar aquela vida de oração, muito interessante. Ele percebeu que lá dentro do mosteiro, os outros frades não queriam o mesmo que ele. Queriam comodidade, queriam benefícios, queriam aquilo que tinham sido oferecido para ele, cargos, queriam estar por cima sempre de alguém. E ele já falou assim, alguma coisa está errada aqui dentro. E ele pegou e falou assim, não, ele foi falar com o superior dele, ele falou assim, não, eu preciso e tal. Aí o superior dele falou, não, você está pensando que você é quem? Você acabou de chegar aqui, você está querendo mudar o sistema? E aí logo botaram ele para fora, né, da ordem. E ele conheceu uma outra mulher também, chamada Teresa. E os dois começaram uma coisa chamada Reforma dos Carmelitos, 1560. Bom, esse chefe dele da ordem foi lá e pegou ele, mandou os guardas pegar e prendeu ele na cadeia. Prendeu, trancou ele na cadeia. Quando ele estava na cadeia, no pior momento da vida dele, ele podia ter se revoltado contra Deus mais uma vez. Ele pediu para o guarda, o carcereiro, dar para ele papel e caneta, né? E o cara que estava contando a história, quando eu vi, ele falou assim, esse período de maior sofrimento na vida de João foi o período que ele mais deixou para nós herança. Porque ele foi um dos maiores poetas da época, né? E todos os poemas dele falam de Jesus, do amor dele a Jesus, né? E enquanto ele estava na cadeia, ele ia recitando aqueles poemas, ele falava, Senhor, que mais que eu posso querer se eu estou aqui, mas Tu estás dentro de mim? Se Tu estás dentro de mim, tu que és o meu tesouro, eu nada mais quero na minha vida, eu quero me consumir até um dia estar diante do Senhor plenamente no céu. Por final de tudo, resumindo, ele fugiu e acabou que ele viveu mais 12 anos e
ele conseguiu criar uma outra ordem, né, que chama Carmelitos Descalços, porque ele quis ficar descalço para mostrar que era renúncia de tudo aquilo que era de benefício humano, né? E ainda hoje ainda tem essa ordem. Mas aonde que eu quero chegar? O que uma atitude de um homem pode influenciar na nossa vida? Você acha que pode influenciar alguma coisa na nossa vida? Vocês acham que a atitude de João da Cruz pode influenciar alguma coisa na nossa vida? Agora eu quero contar um caminho para vocês verem como que as coisas de Deus são. Certa vez existiu um jovem, em 1940, no meio da guerra, a guerra que nós conhecemos contra os alemães lá de Hitler. No olho do furacão, na Polônia, na Varsóvia, existia um jovem também muito inteligente, estudado, fazia faculdade, e ele era professor de teatro na época. E os amigos dele se reuniram e falavam: nós precisamos pegar em armas para matar os alemães. Nós precisamos combater essa guerra, nós precisamos fazer alguma coisa. E ele não sabia o que ele fazia. Foi quando um homem deu na mão dele um livro de São João da Cruz. Isso é história, hein? Deu na mão desse jovem um livro de São João da Cruz. Ele foi e leu aquele livro. Ele se trancou ali com aquele livro, ele leu, e aquele amor que consumia São João da Cruz começou a bater no coração desse jovem, e ele disse assim para os amigos dele: nós não vamos pegar em arma, nós vamos combater o ódio com o amor. Com amor. E os caras: você é louco, não sei o que, já logo de cara morreu 2, 3 dos amigos dele, e ele foi e bateu lá na época não podia ter seminário para padre, porque o Hitler bloqueou, ele bateu lá, o bispo formou ele mais 2, e foi passando os anos. O nome desse jovem era Karol Wojtyla, Papa João Paulo II. Em 1980, o Papa João Paulo II disse para a Igreja Católica: a droga é um grande mal e ao mal não se dá trégua. Especialmente numa reunião que teve no Brasil com o Padre Haroldo, coordenador da Fazenda Esperança, Frei Francisco Belotti, coordenador da Jaci, Fraternidade Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, né? E um padre chamado Irineu da Melon, que ele tinha perdido um sobrinho por uso de droga, e ele queria muito que a Igreja Católica fizesse alguma coisa nesse sentido, e o Papa João Paulo II na época falou assim: a droga é um grande mal e ao mal não se dá trégua. Nós precisamos fazer alguma coisa. 2001, né, esse mesmo pessoal reunido, iniciou-se a campanha da fraternidade, que foi Vida Sim, Drogas Não. E o ato concreto da campanha da fraternidade era uma pastoral chamada Pastoral da Sobriedade. Iniciaram esse grupo de Pastoral da Sobriedade. Em 2012, eu e a Francine conhecemos esse grupo de Pastoral da Sobriedade. E a gente veio parar aqui dentro da Comunidade Sol. Hoje nós temos um desejo de ter já temos a comunidade, temos um desejo de ter uma casa de convívio para acolher, que vocês estão cansados de saber, né? Agora eu pergunto novamente: o que São João da Cruz fez? Influenciou alguma coisa na comunidade terapêutica Sol? Nós estamos aqui, esse amor ele foi passando, falando de um, falando para outro, falando de um, falando para outro, até que chegou no nosso coração e está chegando no teu. Aonde que eu quero chegar? O amor ele é fecundo, irmãos. O amor ele não bate e para. Ele bate, ele vai encontrando brecha, ele vai entrando no coração, ele vai entrando no coração do outro, ele vai entrando no coração do outro, e ele vai. A gente viu aquele homem, João Paulo II, se consumir como uma vela até o final da sua vida. Eu me lembro de um fato, quando caiu as Torres Gêmeas, vocês vão lembrar também, que quando caiu as Torres Gêmeas, os Estados Unidos falou: nós vamos mandar retaliação, ia mandar um míssil lá na mesma hora. O que ele fez? Ele pegou o jatinho, ele não estava aguentando nem ficar de pé e parou lá. Ele parou lá, vocês se lembram desse fato? Eu não me esqueço desse fato. Ele desceu lá onde os caras iam jogar bomba. E quando ele desceu lá, ele beijou o chão, porque ele não aguentava nem mais ficar de pé, e ele falou assim: a paz, o amor de Deus é a resposta para todas as guerras. Eu estou falando de exemplos, eu estou falando de um cara que deu a vida até o final, e nós vimos pela mídia, porque nós conhecemos
É um homem que viveu no nosso tempo e que ele foi tocado o coração através de um poema de um homem que escreveu em 1560, trancado numa cadeia, porque Deus havia inflamado o coração desse homem com esse amor, que é a resposta para nossas perguntas. Agora hoje, em 2014, esse amor pode ou não pode fazer a diferença na tua vida e na minha? Esse amor pode ou não pode fazer de você alguém que pode revolucionar o mundo? Por que não? Por que não um cara que vai estar sentado aí? Por que não amanhã ou depois você pode estar tomando atitudes que vai revolucionar o mundo? Eu falo de revolucionar mesmo. Porque todos aqueles que se inflamaram desse amor, eles revolucionaram. São João da Cruz foi contra tudo o que aconteceu na época dele. Ele mudou tudo pela palavra de Deus, pelo amor a Deus e pelo amor à igreja também, porque ele não saiu, ele não deixou a igreja. Ele criticou a igreja, mudou de atitude e ensinou a igreja a amar Cristo sem dividi-la. Isso é muito interessante. Por isso nós não pregamos nunca a igreja, mas eu falo para você, fica onde você está, mas faça a diferença. Faça a diferença, irmão. Eu preciso fazer a diferença. Nós temos tido um combate duro contra o álcool dentro da nossa igreja. Verdade ou não é? Eu falei esses dias para uma pessoa, falei assim, a nossa missão é difícil, porque se eu vou pregar contra a heresia, todo mundo vai falar, você está certo mesmo. Mas quando eu vou pregar contra o álcool, os caras falam, você é muito radical. Você é muito radical, não é assim não, porque os caras estão internados, nós podemos tomar uma cervejinha. Mas eu falei assim, tá bom, mas isso é a causa de todos os males. Todos os males, porque nós criamos uma sociedade onde para mim ser feliz eu tenho que estar com a latinha na mão. Aí os caras vão recair por causa desse, desculpa a palavra, por causa dessa teologia do inferno. Para ser feliz tem que estar com a latinha na mão. Aí muitos de vocês vão lutar com esse amor, vão lutar. Aí vão esbarrar nessa filosofia do mundo. Aí todo mundo vai falar, ô, você é louco, você não toma nem uma latinha. Os fracos vão pegar na latinha. E vão para a biqueira de novo. Vocês sabem o caminho, eu preciso falar o caminho? Se eu pegar na latinha, eu vou parar no mesmo lugar. Portanto, nós precisamos, irmãos, primeiro tomar o caminho do amor, fazer experiência desse amor e não querer fazer experiência com o amor dos outros. Nós não podemos achar, irmãos, que vai vir aqui um passe de mágica, que alguém vai te impor a mão, que você vai sentir um... É claro, existe o poder de Deus, a efusão do Espírito Santo, existe o renascer, isso é fato, isso é teológico, isso é bíblico, isso é tudo, mas eu preciso fazer a minha parte. Muitas vezes eu vejo que os irmãos, eles querem só uma coisa que resolva os problemas. Se eu for batizar lá na igreja e resolver os meus problemas, eu vou. Eu batizo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo, batizo de novo para confirmar. Né? Não estou falando contra, mas depois do batismo, você precisa lutar. Você precisa lutar. Você precisa pegar esse amor e falar, é meu tesouro, ninguém vai roubar do meu coração. Agora, irmãos, é muito fácil a gente ficar dentro da casa de recuperação, cultivando um amor por Deus, que graças a Deus tem sido cultivado, porque eu enxergo, o Espírito Santo mostra que o amor de Deus tem caído no coração, tem ou não tem? De verdade. E isso tem sido cultivado como uma plantinha, você vai lá todo dia. Quando você está com o coração seco, você pinga 2 gotinhas, mas você está regando a planta, não está? Agora lá fora, irmãos, como fala na parábola do semeador, lá fora os espinhos vão sufocar a plantinha. Lá fora as pedras vão sufocar e as filosofias do mundo vão sufocar e os parentes, as pessoas que você gosta vão sufocar. As esposas vão sufocar. As esposas, hein? Ó, para você ver como é que é o demônio. As mulheres que mais sofreram com a drogadição de vocês, que mais sofreram, vão ser uma das que vão tentar repreender quando vocês falar que vocês querem uma vida 100% limpa. Por quê? Porque elas também vão perder a vida social, entre aspas, porque eu tenho vida social. Eu tenho amigos, eu faço churrasco, eu saio de casa. Só que todas as minhas baladas têm hora para terminar. Geralmente é na igreja. Quando não é numa casa de retiro, ou é num encontro, ou é na casa de um irmão que está em sobriedade. Eu não estou mais de meia-noite na rua, e quando eu estou, a gente está sóbrio, conversando, daqui a pouco já vai cada um para sua casa. Entendeu?
Agora, quando começar a pesar isso nas esposas, muitas vezes elas vão chegar em você e vai falar assim, essa vida não é para mim não, eu não sou adicto, aí vai começar a te apertar, aí você vai injuriar e vai lançar fora o tesouro. E o tesouro, irmão? E o tesouro? São João da Cruz, ele numa situação dessa falaria assim, então vá, porque o meu tesouro vai ficar no meu coração, aquilo que Deus me deu é meu, e nada vai mudar a minha vida. Se decidir por Deus, irmãos, é não deixar nada e ninguém roubar de vocês aquilo que Deus plantou, vocês estão entendendo? Essa sobriedade, essa graça de estar limpo, que está na mão de vocês hoje, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Nem a esposa de vocês. Claro, vocês têm muito para restituir para elas, muito. Filhos, muito para restituir para os filhos. Irmão, pai, mãe, muito para restituir, amar e amar dobrado eles. Mas não permita que eles venham roubar de vocês o tesouro do Cristo que vocês conheceram aqui dentro, quando você estava como São João da Cruz trancado. Porque eu imagino assim, quando eu via ele trancado lá, fazendo a experiência de Deus, eu lembrava de vocês. Muitas vezes vocês estão trancados aqui. E vocês estão fazendo uma experiência de Deus muito mais forte do que quando você estava na rua. Agora, quando ele foi para a rua, ninguém tirou esse tesouro do coração dele. E esse tesouro chegou até nós, é fato. Vocês entenderam o caminho que eu falei? Se ele não tivesse contagiado aquele jovem não teria se tornado o homem que ele foi. Porque João Paulo II foi admirado por todas as religiões do mundo. Ele era um homem, ele foi chamado de o Papa da Paz. Da paz, até me arrepia. Porque ele foi eleito numa época em que o mundo estava em guerra, pós-guerra. Se vocês puxaram a história da humanidade, ele foi eleito para colocar a paz no mundo. E ele sempre foi muito político, mas sempre com o coração embriagado de amor. E ele mostrou esse amor com a vida dele. A gente mostra as coisas com a nossa vida, irmãos. Não adianta o cara subir no púlpito, porque é idólatra. Não, mostra com a tua vida, irmão. Mostra com a tua vida. Ele mostrou com a vida dele. Eu acredito naquilo. Jesus dizia, conhecereis a árvore pelos frutos. Então, não quero blá blá blá, mostra com a tua vida, para quem criticar. E segundo ele, aconteceu uma revolução, aconteceu uma pastoral e tocou nosso coração, que nós não tinha nada a ver com isso, e hoje nós estamos aqui 100% com vocês. E nós queremos muito que esse amor de Deus seja fecundo no teu coração. Amém? Olha para o teu irmão e fala, irmão, está na hora. A hora é agora, irmão. Nós precisamos tomar posse do nosso tesouro. E ninguém pode roubar de nós. Lembremos da palavra, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que ressoa. Pode ir, irmão. Essa palavra de 1 Coríntios 13, irmãos, que ela possa cair no nosso coração também nessa noite, porque não vai adiantar nada, irmão, sair com a programação debaixo do braço. Claro, tem que exercitar. Se foi escrita por alguém que deu certo, como diz o Ives, está funcionando, tem que exercitar. Grupo de apoio, grupo de autoajuda, tem que frequentar, irmãos. Isso aí nós falamos, isso é regra. E vai ser regra na nossa casa. Agora, sem amor, recaída. Fala pro teu irmão aí, sem amor, meu irmão, recaída. Pega na mão desse cara aí, ó. Esse cara já sofreu bastante, hein? Só tem guerreiro, hein? Só tem guerreiro. Aí fala pra ele, Deus está começando a reconstruir a tua história. E você sabe disso. Você não é bobo. Você só tem um jeito de andar, só.
Fecha os teus olhos. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. De novo para a gente aprender. É uma declaração de amor a Deus, esse Deus que tanto nos amou. A tua esposa não subiu na cruz por você, irmão. Desculpe, talvez ela vai ficar chateada com isso, mas é a pura verdade. Ela não teria coragem de levar nem sequer uma chicotada por você, quanto mais prego na mão e no pé. Você precisa cair a ficha, irmão. Nem teu pai e tua mãe te amou como Deus te amou e nunca vai te amar. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Segunda parte é assim, ó: com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Abre teus olhos e pergunta pro teu irmão uma coisa para mim. Fala para ele: você está disposto a dar a vida pelo Senhor? Fala para ele: esse é o caminho da tua felicidade. Esse é o caminho da tua sobriedade. Esse é o caminho da tua restituição. Esse é o caminho da felicidade dos teus filhos. Esse é o caminho da felicidade da tua mãe, do teu pai, da tua esposa. Com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. É linda a música, não é? Quantas vezes, irmão, nós gastamos nossa saúde? Quantas vezes nós gastamos nossos cabelos, que foi caindo, foi ficando branco? Meu também. Quantas vezes nós gastamos dinheiro, gastamos tudo aquilo que nós conquistamos, perdemos todos os nossos bens. Por isso Jesus vai dizer àqueles que procuraram Ele: mestre, o que eu faço? E o Senhor vai falar: vende tudo. Tudo, irmãos. E tudo não é mais ou menos. Sabe o que acontece com o adicto? Ele vende poucas coisas. Ele vende só um pouquinho. E aí ele volta, ele chega com a malinha ali, ó. Daqui 4, 5 meses ele está com a malinha ali na porta de novo. Ele vai para a rua, ele vai vender, sabe só o quê? Só situações, pessoas, lugares. É muito pouco. É muito pouco, irmãos. Quando você faz um caminho de amor a Deus,
você começa a vender o resto, você percebe que não tem valor mais. São João dizia assim: ó alma, ele conversando com a alma dele, ele falava assim: ó alma, por que você procura tanto fora de ti aquilo que já está aí dentro? Ó alma, o teu tesouro já está aí dentro. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Só tem um detalhe, irmãos. Muitos prometeram amar o Senhor, mas poucos foram aqueles que fizeram isso de fato. Como eu disse aqui na história de São João da Cruz, o mosteiro dele estava cheio de cara de hábito. Nenhum queria amar a Deus como ele. Os caras só professavam a fé de boca. Os caras usavam um hábito bonito. Quanta gente que não quer amar a Deus de fato. Quando a gente usava droga, irmãos, eu era assim. Eu acho que por isso que eu tenho essa atitude hoje. Comigo eu era 880. Você vai usar, então me dá essa porcaria que eu não venho com negócio de um quarto não, que eu vou engolir inteiro. Vou usar com força. Vai roubar? Vamos roubar então. Não vem com miséria não. Vai fazer, vamos fazer. Está na hora de nós abraçar a fé, mas abraçar de verdade, irmão. E parar de ser esses caras mentirosos, duas caras que tem por aí. Tô de saco cheio. Na minha igreja tem um tanto. E nas outras igrejas também tem mais um tanto. Nós precisamos fazer a diferença. Fala pro teu irmão, você precisa fazer a diferença. Fala para ele, meia boca, já o mundo tá cheio de meia boca. O que mais tem é meia boca. Sabe o que mais tem por aí, gente? É adicto que conhece a programação de ponta a ponta e vive se gabando. E aí ele chega na casa de recuperação, aí ele bate no peito e fala: ah, isso aí eu já sei. Já fiz 15 internação. E o que você está fazendo aqui então? Nós precisamos, você está entendendo? Fazer diferente, irmãos. É complicado, eu não estou tirando a dificuldade não. Mas ao mesmo tempo estou dizendo para você que é muito simples. Basta que você pegue aquilo que é real e fala, é isso que eu vou ficar na minha mão. Amém? Fala para o teu irmão, a fita é essa. Vocês lembram do Marcão? Marcão tá recaído hoje aí, é um parceirão da gente aqui da Sol. Acho que os mais antigos só vão lembrar. A gente tem um sonho de trazer ele de volta, mas o Marcão falava assim, a fita é essa que o irmão falou aí. Tem muito irmão aí fora recaído, irmão. Você precisa de você. Fala pro teu irmão, precisa de você. Não é da comunidade Verdadeira Alegria, não, é de você. Não tira o teu da reta não, parceiro. Para acabar, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar. Amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Convido você a dar uma salva de palmas para esse teu irmão aí, ó.
Aê! Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra